Olá, bom dia, amados irmãos. Como vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Como vocês amanheceram hoje? Eu profetizo que vocês amanheceram bem e vai continuar o dia bem para a glória de Deus. Amém? E para começar hoje a nossa meditação na palavra do Senhor, hoje o Senhor nos deu para nós no livro de Isaías, capítulo 41, do versículo 10 em diante. Amém? E aí o título do capítulo diz assim: Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele, né? Aqui tá dando a certeza concreta que Deus é o único que eu e você temos que buscar. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da dificuldade, até na hora da felicidade. Porque quando a gente está na dor, que a gente pede, o Senhor nos ajuda. Quando a gente recebe, que a gente agradece, o Senhor nos dá mais. Então nós temos que agradecer em todos os momentos e nós temos que confiar unicamente nele, que é o único digno do meu amor, do teu amor, da tua confiança e das nossas renúncias. Porque quando nós renunciamos à nossa própria vida, nossas vontades, e deixa de participar das coisas boas que o mundo nos oferece, aí nós agrada o coração do Pai. E Ele honra o sofrimento do Filho dele na cruz por nós. Porque todo mundo sabe a história de Jesus e como foi o final dele. Então, quando eu e você paga preço para ter uma vida no conserto, nós agrada ainda mais Deus. Por quê? Porque ele vê que o sofrimento do filho dele não está sendo em vão. Ele está vendo o resultado na tua vida. Ele está contemplando o resultado do sofrimento do filho dele nas obras das nossas mãos, da tua mão, das minhas mãos. Então, é por isso que quando a gente pensar de desistir, quando a gente pensar que não tem mais jeito, quando a gente querer retroceder por conta do processo, da dor, da espera, porque esperar não é fácil. Esperar não é bom, mas é gratificante após a espera quando a gente recebe vitórias. Amém? E aí na palavra do Senhor, no versículo 10, diz assim, ó: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. É como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, Isaías capítulo 41, do versículo 10 até o 14. Mas eu vou bem aqui, eu vou explicar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Às vezes o processo nos causa dor, faz a gente querer voltar, cansa. Tem processo que nos dá até medo, porque nós sabemos que Satanás não está de brincadeira. Satanás não brinca de ser Satanás. E nós sabemos qual foi a finalidade dele: matar, roubar e destruir. Ele deveria não ter traído, era Deus. Ele traiu. Ele deveria não querer ter passado as pernas em Deus, que ele tinha consciência.
que era mais poderoso do que ele. Ele peitou contra o próprio Deus. Imagina comigo e você, não é diferente. Mas quando Deus dá essa palavra, ele assegura. Assim como ele me obedece, ele também te obedece na terra, porque eu te dou autoridade. Porque não é você que ele vai obedecer, mas é a luz que está sobre você. É a promessa que está sobre você. É a unção que está sobre você. É o Espírito Santo de Deus que está sobre você, que faz ele retroceder da minha vida e da tua vida. E não tem inveja do teu dente, porque o inimigo quer te deixar até banguela. O inimigo tem inveja até da tua dentadura. O inimigo tem inveja até da tua dentadura. Ele quer te deixar até banguela. Ele olha para teu sorriso e ele não vê uma mancha preta no teu dente como é que fala? De conserto, de abinturação. E aí já causa inveja nele. A ponto dele mandar uma setazinha para querer te botar enfermidade no teu dente. Mas o bom é que Deus é maravilhoso, misericordioso, que nos livra da mão desse tipo de gente, que tem inveja até do nosso sorriso. Aí quer ganhar 4 cadeiras brancas, aí o conjuntinho de mesa branca, que é para roubar o teu sorriso. Inferniza a vida dela, que eu te dou, rouba o sorriso dela, torna a vida dela um inferno, que eu te dou 4 cadeiras com tantas mesas. Eu te dou 4 mesas, 5 mesas com tantas cadeiras. Aí a pessoa recebe, negocia, e aí quando traz maldição para sua própria casa, não sabe por que é. É porque aquilo que recebeu, além de ter sido para fazer maldade, ainda foi trabalho dos outros. Foi o suor dos outros. Foi o sacrifício dos outros. E aí, meu amor, o que é meu e o que é teu na mão do inimigo é maldição. Deus não deixa o inimigo usufruir do que é meu e do que é teu feliz, não. Ele pode até tomar posse do que é meu. Ele pode até tomar posse do que é teu. Mas é maldição. Traz enfermidade, traz prejuízo, traz miséria, traz morte, tanto espiritual quanto carnal. Porque na palavra do Senhor diz, não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Lá nos livros de Salmo, eu só não lembro qual é o Salmo. E lá no mesmo Salmo diz assim, quem abençoar meus escolhidos, meus ungidos, eu abençoo. Mas quem amaldiçoar os meus ungidos, eu amaldiçoo. É o próprio Deus que nos afirma essa palavra. Não sou eu e nem é você. E a confirmação que Deus amaldiçoa os nossos inimigos, que os nossos inimigos se tornam primeiro inimigo de Deus. Porque os nossos inimigos, os primeiros inimigos, meu e teu, é os espirituais, que eu e você não estamos vendo. Mas Deus vê que é os inimigos de Deus. Entendeu? Depois é que eles se materializam no corpo de quem dá para ser usado por eles. Mas os nossos primeiros inimigos é os espirituais. Por isso que eu botei aí, como saber se o teu jejum serviu para a tua vida espiritual. Porque não é todo jejum. Não, se você não souber fazer um jejum, é melhor nem fazer. Porque você vai passar fome à toa. Pode lhe causar uma enfermidade no seu próprio corpo à toa.
Por isso que você tem que saber um jejum que Deus recebe, o jejum que Deus não recebe, e o sintoma, os sintomas, as características que ele causa no teu corpo, para tu ter certeza que aquele jejum Deus recebeu. E os benefícios que esse jejum te traz. Porque um jejum é com orientação de Deus, com ordem de Deus e consagrado e para Deus, meu amor, é como se fosse uma bomba que explode no inferno. E aí você sente os primeiros sintomas no teu próprio corpo. Você faz é sentir. Você faz é sentir. Quando você dói uma cabeça, você não sente a dor? Não lhe dói? Quando você arranca um fio de cabelo, você não sente aquela dor? Não é? Então, se você pegar uma agulhazinha, furar a sua pele, você não sente a dor naquele momento da furada? O jejum também. Você sente na pele o sintoma, as consequências das vantagens que esse jejum causa. Você faz é sentir. E aí, através do jejum, você recebe vitórias. E aqui é por isso que Deus diz: não temas, que eu estou contigo. Não te assombras, que eu sou teu Deus. Os que pelejarão contra a tua vida perecerão. Tornar-se-ão nada. É como coisa que não é nada. Por quê? Porque um jejum consagrado a Deus faz toda a diferença. E aí, eu vou te dar um exemplo. Como saber se o teu jejum serviu para a tua vida espiritual. O primeiro sinal que você tem certeza que o seu jejum serviu para você, você sente uma tontura. Uma tontura é um dos sintomas. É uma tontura. Só que não é uma tontura de pressão baixa. Não é uma tontura porque você está com fome. É uma tontura espiritual da libertação. Porque o jejum te liberta de algo. O jejum te liberta de alguma coisa. O jejum espiritual, consagrado para Deus. Esse jejum, o primeiro sintoma que você sente desse jejum, que foi recebido por Deus e que te beneficiou na terra, o primeiro sintoma que tu sente é uma tontura. É uma tontura que é como se tu tivesse embriagado. Embriagado. É como se você tivesse bêbado. Sabe? Aquela sensação que você bebeu a noite todinha. E aí você ficou bêbado. E você não consegue ficar nem em pé. Que você cai ali e desmaia. E você apaga e dorme. É o primeiro sintoma. É o primeiro sinal que Deus recebeu aquele jejum e que tu vai receber uma libertação daquele jejum. E aí eu vou citar só uma libertação, porque depois eu falo sobre as enfermidades que você pode ser libertos por um jejum bem feito. Mas eu vou dizer a primeira libertação é que se você tiver nódulos, se você tiver tumor, se você tiver mioma, se você tiver caroço, até câncer, você vomita. Vem a tontura, vem aquela sensação de que você tá dando uma agonia, aí vem a ânsia de vômito, aí você não aguenta, você corre pro local e vomita. Quando você vomita,
você sente aquele alívio e aquele sintoma que você vinha sentindo há anos, há meses ou há dias, ele some do teu corpo. Ele some do teu corpo, ele desaparece como um vento. Se você sentia enxaqueca, você não sente mais. Se você sentia tontura constantemente, você não sente mais. Se você sentia dor no pé da barriga, você não sente mais. Se você sentia cãibra, você não sente mais. Se você vivia com confusão, com briga, some a briga. Se você achava que estava tudo travado na tua vida, que não tinha solução, que você não conseguia dinheiro, que você não conseguia emprego, some da tua vida. Porque eu tô citando as áreas que são afetadas. E aí, você, através da libertação do jejum, você destrava essas vidas, essas áreas. Aí eu falei na questão de emprego, que é a vida material. Aí eu falei a questão do mioma, que é na saúde, quando o inimigo toca na tua saúde. Eu falei na questão de várias coisas aí. Eu citei aí. Falei a questão que a pessoa do nada fica com raiva de ti. De repente aquela pessoa já muda contigo. Ali é a área sentimental. Ali é a área sentimental. É a área amorosa, onde Deus rompe aquele, onde Deus quebra aquela barreira que o inimigo estava botando das pessoas te amar, das pessoas te ajudar, das pessoas gostar de ti e das pessoas ver que tu presta e que tu é digno de honra, de vitória. Porque Satanás, se depender dele, tu mora no meio da rua, embaixo de uma ponte, come, tu não tem nem lixo. Tu não tem nem resto de comida no lixo para tu comer. E quem dá o corpo para usar por ele, quer te ver nessa mesma situação. Olha, eu sofri na pele esse tipinho de gente que dá o corpo para Satanás usar, que não queria me ver nem dentro de uma casa. Eu sofri foi na pele. Para eu tá te dizendo esse direcionamento espiritual. Eu sofri foi na pele perseguição desse tipo de gente. Que não queria me ver nem dentro de uma casa para morar. Que se eu for botar num papel o tanto de casa que eu saí, dá mais de 20 casas. Tanto, contando com empresa que eu trabalhei, com casa de família que eu trabalhei, casa de parente, casa de relacionamentos. Dá mais de 20 casas que o cão me tirou de dentro. Por quê? Porque o diabo não queria me ver morando dentro de uma casa. O diabo queria me ver morando embaixo de um viaduto, de uma ponte. Mas aqui caiu por terra. Por quê? Porque aqui eu aprendi a fazer um jejum espiritual. Aqui eu botei minha casa no altar. Aqui eu botei no chão. Mas não é igual minha inimiga, não, que disse a casa dela vai ser minha. Eu mostro como a casa dela vai ser minha. Eu bati no chão, foi para dizer, eu mostro como essa casa foi Deus que me deu. E é só Ele que toma. Eu mostro como essas portas que estão abertas para mim, foi Deus que abriu e ninguém fecha. Eu bati no pé, foi assim. Profetizando, com autoridade, com poder, que Deus nos dá poder nas nossas palavras, porque a nossa palavra, ela tem poder. Então eu bati no pé no chão, foi dizendo, daqui Satanás não me tira e não usa mais ninguém para me tirar. Daqui, só quem me tira é Deus. Morra a gente, converta a gente, liberta a gente. Mas daqui eu não saio. Mas sabe por quê? Porque das outras casas eu saí com medo, eu saí com raiva. Por conta da seta do espírito de medo, que era para atingir a minha vida sentimental.
abalar com minhas estruturas psicológica, fisiológica, entendeu? E o espírito de ver a gente sem nada, que é o roubo. Nunca quer ver você bem, nunca quer ver você feliz. Então, é um dos benefícios e sintoma que tu recebe com o jejum espiritual. Mas para esse jejum ser espiritual, tu tem que entregar ele para Deus. Porque tu pode ficar o dia todinho sem comer. Tu pode ficar o dia todinho sem comer. Mas se tu não entregar esse jejum para Deus, se tu não consagrar esse jejum para Deus, é meio que nada. Ele vai servir? Vai. Ele vai te fortalecer? Vai. Ele vai matar tua carne? Vai. Mas na questão espiritual de ver o resultado, ele não vai servir. Ele não vai servir. Por que ele não vai servir? Porque o pai primeiro tem que saber que aquele sacrifício você está fazendo por ele. Você não está fazendo porque quer ficar magra. Você não está fazendo porque você quer ficar light. Não. Você está fazendo porque você quer agradar o pai. Você está fazendo porque você quer agradar a Deus. Aí é onde o inimigo se levanta com fúria para Deus não receber o teu jejum. Porque quando tu passa o dia todinho sem comer, o inimigo não fica com fúria contra a tua vida. Quando tu não entrega ele para Deus. Agora tu experimenta. Faz aí os 2 testes para tu ver como eu não tô mentindo. Fica o dia todinho sem comer, só mesmo para tu cuidar da tua beleza. Para tu ficar com a barriguinha de tanquinho lá dentro. Agora tu pega outro dia e tu faz o jejum e diz: Senhor, eu te consagro esse jejum. Pra tu ver como o jejum comum não vai ter batalha nenhuma, não vai ter guerra nenhuma. Mas a partir do momento que tu consagra ele na mão de Deus, aí tu observa ao redor o que vai acontecer ao redor da tua casa, ao redor de ti, por onde tu passar, o teu sistema imunológico, o teu sistema nervoso, o teu sistema psicológico. Analisa o que vai acontecer para tu entender o que é o jejum consagrado para Deus. Eu já te dei um benefício. Te dei as características, te dei os sintomas que tu sente no corpo. A tontura, não foi? Agora eu vou te dizer outro. Mas por que a tontura? Por que a tontura? Qual é o significado dessa tontura? É porque tem algo dentro de você. É porque tem algo dentro de você que precisa ser saído e no momento da tua tontura aquela coisa ruim sai. E o que é a coisa ruim? Um espírito das trevas, uma seta. Pode ser o espírito, que eu vou dizer Zé Pilintra, que é o espírito, que quando você bebe, quando você fuma, é um espírito Zé Pilintra. É ele que faz as pessoas ter vícios. Ele já me usou. Ele não me usa mais. Mas ele já me usou no passado. Então, quando Deus me libertou desse espírito, quando Deus mandou esse espírito sair do meu corpo, Zé Pilintra, eu fiquei tonta, que se eu não tivesse deitado na cama, eu teria caído e teria me machucado. Mas por quê? Porque eu estava fazendo jejum e campanha aqui dentro da minha casa. Então, você entendeu? Olha... Amados irmãos, eu já estava com 2 anos, Deus me libertou do espírito Zé Pilintra após 2 anos que eu deixei de beber. Esse espírito ficou dentro do meu corpo por 2 anos, eu sem beber, eu sem fumar e eu lutando contra ele. Eu lutando contra a carne e o espírito bom e o espírito das trevas.
Mas quando eu fiz a campanha, que eu vomitei ele, e o que eu comi para ele entrar dentro de mim, porque foi obra de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, quando eu vomitei, aí foi no momento, quando eu senti a tontura a ponto de eu querer desmaiar, aí eu vomitei. Aí quando eu vomitei, eu comi a comida, eu vomitei a comida consagrada a demônios de vício, que era bebida e cigarro. Então você entendeu? É isso. A libertação é isso que nos causa. Ou seja, 2 anos eu sabia que eu ainda não estava liberta. Por quê? Porque constantemente eu sentia cheiro de cigarro no meu nariz. Eu sentia cheiro de cachaça no meu nariz, de bebida. E aí eu sabia que ali tinha coisa estranha. Ali era Deus dizendo, tu ainda precisa se libertar, me busque mais. Tu ainda precisa eu ainda preciso fazer coisa. Ore mais, jejue mais, louve mais, se consagra mais. E aí, quando eu senti essa tontura que eu disse, nunca mais eu senti isso. Eu senti até o gosto da fumaça na minha garganta. Entendeu? Mas hoje que eu tô liberta, vai fazer 6 anos em outubro. 6 anos não, vai fazer mais de 6 anos. Porque quando eu entrei nessa casa, eu já estava sem beber 2 meses. 2 meses. Então, digamos que em outubro vai fazer 6 anos e 2 meses que eu parei de beber. Mas o bom, agora hoje, quando eu sinto isso, é quando o inimigo tá renovando a mandinga para mandar o vício para mim, ou quando alguém tá precisando de uma libertação, ou quando alguém tá sendo afetado por obras malignas e o espírito é o de vício, Zé Pilintra. Então são esses 3 exemplos que hoje o Senhor me faz eu sentir isso novamente. Ou estão renovando o batuque para mim, mandando o demônio do vício, ou tá renovando para alguém e Deus quer me usar para libertar a pessoa, e Deus tá me usando para não tocar na pessoa, ou Deus vai libertar alguém do vício através da minha vida. Aí a pessoa lá vai sentir a tontura, aí a pessoa vai vomitar e vai se libertar. Entendeu? Agora, se ele não entender que foi uma libertação do espírito de vício e ele insistir, porque tem gente que insiste. Você sabia disso? Tem gente que insiste que o espírito das trevas entra dentro do corpo. Mas como, irmã? Porque Deus me libertava no passado do espírito do vício e eu ficava 1 mês sem fumar. E aí a primeira raivinha que vinha, eu ia lá e fumava. Que era para tirar minha raiva, meu estresse na minha cabeça. Aí, quando eu fumava o primeiro cigarro após 1 mês sem fumar, eu ficava tonta. Cheguei, eu dava agonia, porque eu passava mal com aquele cigarro. E em vez de eu parar de fumar e não querer mais, eu continuava. Aí, como eu continuava, o tabagismo entrava dentro do meu organismo, penetrava dentro do meu sangue. Aí vinha junto o espírito. Aí ali eu já não sentia mais tontura, eu já não sentia mais coisa ruim. E ali eu fumava e não sentia mais nada. Por quê? Porque eu chamei o espírito para entrar dentro de mim de volta. Só que ali também era mandado por obra de bruxaria e eu comia o pé da comida. Agora, por que hoje Satanás não faz mais isso comigo? Porque hoje eu já sei. Na hora que os feiticeiros, as macumbeiras, mandam esse espírito para minha casa, logo o Senhor me mostra. E eu já tô orando e eu já digo, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás, da minha casa, da porta da minha casa, do meu futuro e da minha família. E eu digo o nome, Zé Pilintra, pombagira, prostituição, roubo.
Eu digo o nome do demônio, que é para ele sair. E ele entender que eu não quero ele aqui dentro da minha casa. E quem tá mandando ele entender que eu também não quero. E quando Deus se levantar, vai pagar um preço alto. Pela teima, pela insistência, pela impetulência, que eu até não sei o nome. De continuar insistindo e desafiando o próprio Deus. Porque quando a pessoa não obedece à ordem de Deus, tá desafiando o próprio Deus. Então você entendeu aí como é o sintoma de uma libertação de um espírito de vício? Eu sofri na pele, meu amor. Eu sofri na pele, meu amor. Pra hoje, eu tá libertazinha. Pra eu tá libertazinha. E eu ver uma pessoa fumando e ó, pra mim tanto faz como tanto fez. Eu não sinto vontade de fumar. Nada. Por quê? Porque eu entendi esse mistério. Eu entendi esse mistério. E quando a gente entende que a gente abre a nossa visão espiritual, fica tudo mais claro, fica tudo mais fácil. E você recebe mais rápido. E você sofre menos. Você sofre menos. Glória a Deus. Ô, glória a Deus. Pai Senhor Jesus. Passarinho veio aqui me dar um bom dia. Ele tá ouvindo minha voz. Quando eu fui deixar meu filho na escola, quando eu voltei tinha um em cima de minha casa. Eu creio que ele tá em cima de minha casa. Aí quando ele ouviu que eu abri minha porta e entrei pra dentro, fechei, aí ele disse, tô aqui, viu? Ei! Aí saiu cantando. Eu disse, tu tava aí, era? Ele esperou eu abrir minha porta, entrar pra dentro e fechar. Aí quando eu fechei, tranquei, aí ele saiu cantando, como se estivesse dizendo, eu tava aqui, tu nem me viu. Aí eu disse, tu tava aí, era abençoado. É assim. Então, quando nós recebemos a unção de Deus, outras pessoas recebem. E quando a pessoa tá usada pelo diabo, ela se manifesta. Quando a pessoa tá usada, quando a pessoa dá o corpo pro diabo usar, ela se manifesta com o teu testemunho. Porque o diabo que tá nele, ou o diabo que tá nela, não gosta de saber que tu tá liberta dele, do diabo. Aí usa a boca da pessoa pra te desafiar. Então você entendeu aí o porquê que você sofre certas coisas que você não entende, mas a partir de hoje, a tua visão espiritual, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a partir de hoje, Deus, o Senhor, vai abrir a tua visão espiritual para tu enxergar o oculto, o profundo e o escondido. Aí ontem à noite, o Senhor me deu uma visão. Uma visão que eu estava num local como se fosse uma estrada que eu cresci na minha infância, que nós dizia a Ladeira Branca. Minto, Ladeira Branca não, a Ladeira do Açude. Ladeira Branca é aqui, perto da minha cidade. É a Ladeira do Açude. Ah, fulano, aquela ladeira de Pissarra do Açude, que era onde nós corria para abrir a cancela para receber R$1 dos carros da feira. Aí nós abria a cancela. Nós descia a ladeira de barro correndo para abrir a cancela para o povo passar com os carros. Aí lá embaixo tinha um açude. E nós também descia essa ladeira correndo em alta velocidade só para tirar um pulo e virar bunacanaça lá dentro do açude. Era 2 motivos que nós corria no desespero nessa ladeira. Era para ganhar R$1 para abrir a cancela, para o carro passar sem parar. E aí o dono só jogava no chão a moeda e nem corria para pegar a moeda. Ou então nós corria para pular e virar bum na canaça, como diz o povo, nesse açude. Aí Deus me mostrou essa ladeira. Aí Deus me mostrou que eu estava lá e eu não estava em mistério, eu estava em carne. Eu tava em carne. Ou seja, eu entendi que foi Deus me usando para alguém lá,
quando eu era criança. Que eu lembro que eu fazia isso dos meus 8, 9, 10 anos. Aí Deus me mostrou uma mulher, ela tinha feito cirurgia, eu não sei se era no útero, eu só sei que era da cintura para baixo, ela tinha feito algo, e era cirurgia. Aí o que acontece? Deus me mostrou que eu estava em pé conversando com outra pessoa, e aí a mulher veio assim caminhando bem devagarzinho. Aí comentou, mulher, o que tu vai fazer? Ela disse, eu vou ali cuidar. Aí disse, como se depois daquela cancela tivesse uma roça, e aquela roça ou era dela ou ela trabalhava ali, e ela tinha que ir fazer a atividade dela, o trabalho dela ali. Mas aí era como se ninguém pudesse ir naquela roça. Tanto é que na visão eu não me ofereci para ajudar ela, porque eu não podia ir. Era só ela que podia ir. E aí o que acontece? Aí Deus mostrou que ela subiu a cancela. Cancela, gente, para quem não sabe, é uma posteira de madeira, de pau, de tábua, que as pessoas fazem no interior. Aí quando você não quer abrir, você só sobe ela e ultrapassa. Mas também tem cancela que o pessoal bota uma forquia, aí bota um monte de pau. Aí fica uma forquia assim com um monte de pau dentro. Aí também pode ser uma posteira, uma cancela. Aí a cancela passa carro, passa animal, e essa posteira que chama lá, é só gente que passa nela. Porque ela é feita de forquia, aí bota um monte de pau. Que é para ultrapassar de uma roça para outra. Eu digo que meu pai fazia isso. Então, ela estava passando nesse tipo de cancela. Aí Deus me mostrou que ela subiu bem devagarzinho. E aí quando chegou no topo, ela abriu as pernas assim bem devagarzinho, mas ela fazendo cara de dor. Ela fazendo cara assim que tinha algo doendo nela. E aí quando ela abriu as pernas para ultrapassar do outro lado, ela foi descendo bem devagarzinho e fazendo cara de dor. E aí eu me incomodei com aquela dor dela, que era como se eu tivesse sentindo. Aí eu disse assim, mulher, por que tu não deixa pai depois? Elas, não posso, mulher, eu tenho que ir. Agora eu não sei se era molhar a planta, eu não sei se era dar comida a animal. E nós sabemos que se não aguar uma planta, ela morre de cedo. Nós sabemos que se não der comida ao animal, ele morre de fome. Era como se fosse algo desse tipo, esse trabalho que ela foi fazer lá. Como se ela fosse dar comida a alguém para não morrer de fome, e como se ela fosse dar água a alguém para não morrer de fome. E aí, no momento, Deus me lembrou a cancelinha aqui da roça. A cancelinha aqui da roça, que é a casa da cova, que parente de sangue meu fez o arrumadinho com feiticeiro, com macumbeiro, para tirar minha própria vida, para roubar essa casa aqui e roubar o direito da casa com o ex-marido, quando eu me separei dele. Aí tem alguém aí batendo no pé que vai ser dono do que é meu. Deus disse, vai morrer antes de tomar posse. Vai morrer antes de tomar posse, mas não vai usufruir de uma benção que é tua. Não vai usufruir de algo que eu te dei. Porque tu não tá mais de todo jeito, bebendo, fumando, se prostituindo, pra eu deixar agora essa raça de víbora. Raça de víbora é cobra. Tanto o Satanás como pessoas usadas por ele, que na Bíblia leva o nome de cobra. Raça de víbora. É aqui. Raça, tá o nome? Raça de víbora. É o nome que o próprio Deus chama esse tipo de gente. Que bate no pé e diz que o que é teu vai ser dele. O que é teu vai ser dela. O que é meu vai ser dele. O que é meu vai ser dela. Deus considera esse tipinho de gente raça de víbora, raça maligna. É só você ler a Bíblia. Tá no Antigo Testamento e tá no Novo Testamento. É só você procurar aí na sua Bíblia, que você vai ter um versículo aí que você vai achar esse nome. Raça maligna. Amém? Mas Deus diz para nós amar esse povo. O próprio Deus fala irado contra esse povo,
Mas ele mesmo, ele diz para nós amar esse povo, que é só ele que tem que vingar, que é só ele que tem que fazer justiça na vida desse povo. E ele só faz justiça na vida desse povo quando eu e você entrega na mão dele e deixa ele resolver. E aí eu sei quem é essa mulher. Olha só, você tira. Essa mulher é uma mulher que eu vi um vídeo dela aqui no Facebook e eu intercedi pela vida dela porque Deus me mostrou algo. E aí quando eu intercedi pela vida dela, o diabo queria pegar a enfermidade dela e botar em mim. Onde minha coxa direita, uma parte da minha coxa direita assim do lado frontal em cima, que eu não vou mostrar porque é minha coxa, ela ficou toda enrugada. Ficou desse jeito assim, ó. Só um círculozinho na minha coxa direita. Ela ficou desse jeito assim, ó. E preto. E aí eu até mostrei pro meu filho, ó, Daniel, tá vendo aí, ó? Peguei a setada daquela mulher lá, que Deus mandou eu interceder pela vida dela. Mas quando Deus ordena, ele responsabiliza. Aí eu fiquei mais ou menos 15 dias com minha pele desse jeito, só nesse local da coxa. Ou seja, era onde o espírito estava alojado nela. Aí quis sair dela e vir pra mim. Entendeu? Mas como foi Deus que ordenou eu interceder por ela, Deus se responsabiliza. O diabo não toca em mim. É por isso que para orar pros outros tem que pedir a Deus. Porque se nós não pedir a Deus, Deus permite o diabo tocar em nós. Eu não mandei tu orar. Eu tava descendo a espada, não mandei tu orar. Agora quando Deus mostra em visão, aí é outra coisa. É outra coisa. Aí, olha, por no local onde ficou isso na minha coxa, tá mais ou menos com... No ano passado, não tá com um ano não, mas tá com uns 6 meses. É o tempo que eu tenho os aplicativos aqui, que eu abri as plataformas. É nesse termo, nesse período. E aí, ó, foi ficando preto, depois despelou no local. Despelou toda minha coxa, que só não dava pra ver, porque eu botava creme de pele. Mas ficou russo, despelou, como se fosse uma impinja. Sabe impinja? Sabe aquela ferida que chama impinja? Que ela começa com um negocinho, aí depois ela vai crescendo. Aí quando pensa que não, tá rodona a ferida. Começou daquele jeito lá. E eu orando, e eu pagando preço. Eu te repreendo, Satanás. Pega a tua enfermidade, diabo. Pega a tua seta, pega a tua macumba, pega a tua feitiçaria, pega a tua enrugação de pele e eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu fui fazer jejum, se não pegar em mim. O espírito saiu dela e quis vir, o diabo quis vir lutar comigo, porque foi eu que intercedi pela vida dela. Eu fui a luz para ela se libertar das amarrações, dos cativeiros espiritual que estavam fazendo com ela. Entende? Mas por quê? Que Deus ajudou ela? Porque pela história dela, ela é uma mulher guerreira, perdeu não sei quantos quilos. E o povo fica mangando dela, em vez de ajudar, fica mangando. E sabe o que foi que aconteceu? Depois que Deus me usou para libertar ela? O aplicativo Laranjinha contratou ela. Ou seja, ela recebeu vitória. Eu só não sei quantos anos ela tá fazendo vídeo e nem fui olhar quantos seguidores ela tem, nada não, porque eu só ouvi o testemunho dela. Passou na minha foi. Mas a vitória que ela recebeu depois que os macumbeiros largou ela, parou de amarrar ela foi contratada. Era sinal que o diabo estava roubando a prosperidade dela. Alguém estava amarrando ela e roubando a prosperidade dela. E impedindo dela ser abençoada na vida financeira dela. Então você entendeu aí como é bom você obedecer à voz de Deus e você ficar na posição? E aí, na visão de ontem, era como se essa estrada fosse no meu interior, quando eu era criancinha, porque eu só vivi esse momento criança. Mas veio aquela sensação que era hoje
E que era essa mulher. Era essa mulher. Ou seja, ela passou na minha FOIU pedindo dinheiro para fazer uma cirurgia. Aí o diabo já estava planejando fazer isso na cirurgia dela. O diabo já estava planejando renovar o demônio na cirurgia dela. Mas aí Deus já entrou no mistério, já deu livramento para ela. Porque Deus já me mostrou ela após, né? Após a cirurgia. Deus me mostrou que ela tinha feito a cirurgia e que ela já estava se recuperando. Mas, infelizmente, parece que ela não paga previdência social, ela não paga INSS, que pelo jeito ela tinha que ir trabalhar. Por isso que é bom você pagar algo que vai lhe beneficiar no futuro. Porque quando você adoece, você tem o auxílio emergencial de doença. Quando você engravida, você tem salário maternidade. Quando você é demitido, você tem um direito de receber aquele negócio lá de seguro-desemprego. Então, quando eu recebi meu salário maternidade por pagar INSS, aí foi onde eu dei glória a Deus. Glória a Deus, porque faz mais de 15 anos que eu pago INSS. E quando o diabo queria me deixar na cadeira de roda, que eu fiquei com minha perna dessa grossura, que o diabo queria amputar minha perna, que eu fui lá de pé, que nem dinheiro para pagar mototáxi eu não tinha. E eu fui lá de pé, com o pezão dessa altura, para buscar lá meu direito no INSS. Eu tava em dias, eu tava pagando, mas não tinha celular digital para entrar na plataforma e pedir meu direito, exigir meu direito. Se eu não tinha o dinheiro para comprar nem o remédio e eu tava pagando INSS, eu tava deixando de comprar o remédio para pagar INSS. Então eu tinha direito de receber pelo menos o dinheiro do remédio para eu comprar meu remédio, já que eu não tinha. Não era? Mas o homem disse, você tem direito, só que você tem que passar primeiro por uma perícia. E a perícia é virtual. O doutor vai te ver lá. Tu vai tirar foto da ferida. Ele vai entrar no chat online. Vai pedir pra tu botar o celular focado na ferida. E ele vai ver. E realmente esse pé teu aí tá muito feio. Você vai passar. Esse negócio desse teu pé aí tá muito feio. Não tem como você trabalhar com esse pé desse jeito aí mesmo, não. Mas eu não tinha celular digital para baixar o aplicativo que ele me deu. Ele disse, você baixa lá com esse código, com esse número que eu tô te dando, mas só vale 24 horas. Ou seja, eu tinha que fazer em 24 horas. Que ele falou que aquele código não valia mais. Que se eu quisesse, se eu perdisse aquele código, eu tinha que ir lá de novo, enfrentar outra fila e pegar outro código, outra senha. E aí, para eu não perder o benefício, eu corri lá no comércio do homem que eu faço compra, mercado, e eu disse para ele, será se tem como tu me emprestar teu celular para eu fazer isso? Ele falou, só não tem porque eu não tem como, Mariana. Eu não tenho esse aplicativo aí, não tem como. Eu disse, pois amém, obrigada. Pronto. Porque realmente não tinha como. Eu tinha que ir no meu telefone mesmo. E aí eu nem fui em lan house mais perder meu tempo, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar o remédio. Imagino para gastar com lan house ou internet. Talvez se eu tivesse ido para internet eu teria conseguido. Nas pessoas que tem lan house, né? Mas eu não fui mais me estressar com isso não, que eu quase que boto minha perna em sacrifício, descendo a pé da altura que tava. E eu só peguei um cabo de vassoura para me apoiar de caso eu entrupicasse para cair, o cabo de vassoura me segurasse. Ou quando eu fosse subir uma ladeira, uma escada, eu apoiar no cabo de vassoura. Ainda desci com cabo de vassoura. Tudo isso por culpa dessa mulher. Tudo isso por culpa dessa mulher que me perturba dia e noite. Aí eu digo pra vocês, tu acha que Deus não vai agir na vida de uma mulher dessa? Quando ele se levantar, por todo esse prejuízo que essa mulher me deu? Você acha que quando Deus se levantar,
não vai tocar nesse casalzinho que tenta me passar rasteira dia e noite, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Eles dois podem estar escapando da justiça divina de Deus. Eles dois podem estar escapando da justiça do homem, porque eles estão pagando advogado. Eles estão indo lá distorcer o que eu digo. Eles estão indo lá com testemunha falsa. Estão pagando testemunha falsa. Eles podem estar comprando a justiça do homem. E eles podem estar recebendo ajuda da justiça do homem. Mas da de Deus eles não escapam. A lei do retorno, esse casalzinho, que já me deu prejuízos grandes, eles não escapam da justiça de Deus. Eles não escapam, eles não vão escapar da lei do retorno de Deus. Eles podem mudar hoje. Eles podem deixar de me perseguir hoje. A misericórdia de Deus vai começar na vida deles a partir de hoje. Mas o ontem, eles vão pagar. Eles têm que pagar. É obrigação. É a lei de Deus. Não tem para onde correr da lei de Deus. Nós corre da lei do homem. Nós driba a lei do homem. Paga a lei do homem. Mas da de Deus não paga. E nem driba a lei de Deus. Então não se preocupa, meu irmão. Não se preocupa, minha irmã. Porque da lei de Deus, o teu inimigo não escapará. Pode passar anos, milhões de anos, milésimo. Pode passar 40 anos. Mas da lei de Deus, o teu inimigo não passa. A lei de Deus vai alcançar ele. Nem que seja daqui a 40 anos. Tu só tem que suportar o processo. E esperar em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Então, é por isso que Deus disse. Agora, por que essa mulher recebeu vitória? Que eu disse ontem, na live de ontem. Problema se quando eu arroto, a pessoa não está na posição de receber vitória. Mas quando eu arroto é porque tocou em mim. Quando eu arroto é porque usou a pessoa para vir contra mim. Então, se tentar usar ela para vir contra mim no aplicativo Laranjinha para me atrapalhar, ela não compactuou, recebeu vitória. Agora está sendo contratada. Mas, se caso, na visão, ela é lá do meu interior da minha infância, eu não tô sabendo, e ela tocou em mim quando eu era criança, entendeu? Agora, Deus diz, agora foi ela mesma que te ajudou. Tu tocou nela na infância, agora ela mesma tá te ajudando. Tu não morrer. Porque tem a internet, meu amor. A internet, meu amor, ela nos engana. A pessoa pode muito bem fazer uma conta dizendo que tá lá fora do Brasil, mas tá bem aqui do teu lado aqui, ó. Na casa do vizinho da direita, na casa do vizinho da esquerda, na casa do vizinho do fundo, na casa do vizinho da frente. Mas no perfil, tá lá dizendo que mora lá fora, no Japão. E também aqui, ó, monitora na tua casa do teu lado. Infelizmente, meu amor, a internet tem essas coisas, que são as desvantagens. Tem as vantagens, que é o que eu tô dizendo aqui pra vocês, ensinando vocês, com base no que Deus me capacitou, com base no que Deus me mostrou e eu passei o processo, suportei a dor. Mas também tem gente aí ensinando o que não presta, ensinando a matar, roubar, destruir. Agora cabe eu e você escolher, ó. Porque se eu e você escolher o bem, ó, não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, que eu sou teu Deus. Eu te pego com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se irritarem e contenderem contra tu. Tornar-se-ão nada, porque na minha mão não é nada. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Deixe seu tec-tec na telinha, compartilha seus amigos.
leve essa live para mais pessoas. Amém? Que o Senhor vai tocar em vidas. O Senhor vai desfazer obras malignas. E você vai ser o canal abençoador. Amém? Então vou fazer uma oração para finalizar. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus. Obrigada pelas minhas vestes, pelo meu deitar, pelo meu levantar. Obrigada pelas libertações do passado, do pecado que o Senhor me libertou. E obrigada por me dar coragem, força, vigor para continuar de pé na presença do Senhor, dia após dia, e querendo o Senhor. Não é fácil não, mas é gratificante. Porque quando o Senhor se levanta, o Senhor nos honra, o Senhor nos justifica e nos dá a vitória. E é assim que eu, meu Pai, eu clamo pela minha vida e pela vida daqueles que o Senhor quer tocar, dos inocentes, dos ingênuos, aqueles que estão em cativeiros, amarrado, em nome de Jesus. Meu Pai, eu entrego Golias nas tuas mãos, porque hoje eu vi ele numa casinha. Comparei, conversei com ele e até falei de revelações que eu tinha entregado para ele há 4 anos atrás. Mas, meu Pai, eu continuo entregando ele nas tuas mãos, porque grandes livramentos o Senhor tem dado para ele, eu não tenho dúvida. Grandes livramentos, porque o Senhor me mostrou em visão a cobra picando ele. Grandes livramentos o Senhor tem dado pela vida dele. Mas o bom é que o casalzinho de feiticeiro que pagaram para fazer a maldade com ele, tá querendo botar a culpa em mim e no pai do meu filho. Estão querendo fugir da sua nojeira. Aí tá querendo botar a cruz em cima de mim e o pai do meu filho. Tá querendo dizer que eu e o pai do meu filho é o casal de feiticeiro. Mas eles podem enganar o juízo, o advogado, o empresário, o homem na terra e a mulher na terra. Mas os da mão do Senhor, eles não escapam. Da lei do Senhor, eles não escapam. Casal feiticeiro são eles. Quem fez maldade comigo e com o pai do meu filho e com esse Golias foi eles. E são eles que vão ser cobrados na lei do retorno de Deus por ter feito mal para mim, para o pai do meu filho, para o meu filho e para esse homem chamado Golias. Eles vão pagar na lei do retorno de Deus. E eles não vão tirar minha vida, igual eles estão planejando, com ódio. Porque o Senhor não deixa eles tocar em mim e porque estão sendo desmascarados. Porque o Senhor cuida de mim, da minha casa e da minha família. E da lei do retorno do Senhor, eles não escapam. O mundo inteiro pode estar ajudando eles. O mundo inteiro pode estar apoiando eles. Ou porque são da mesma laia deles, ou porque são inocentes igual eu era. Mas da lei de Deus o Senhor desmascara. O Senhor arranca a máscara. E o Senhor vai arrancar a máscara desse casal. Desse casal. Porque eu creio na tua justiça. Eu creio no teu poder. Eu creio no teu juízo final. Que todos vão pagar. E nenhum vai ter como escapar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda ferramenta preparada contra a minha casa, contra o meu filho, contra a minha família, que o Senhor já ordena teus anjos, meu amado, na escola do meu filho, para brindar ele de todo mal, toda cilada, toda emboscada, toda armadilha, que o Senhor coloque um círculo de fogo ao redor da minha casa, ao redor da minha mãe, ao redor de mim, ao redor do meu filho, ao redor do teu povo, ao redor de quem o Senhor quer proteger. Que o Senhor coloque um círculo de fogo espiritual, para que quando o inimigo encosta, ele não toca em nós, porque é o teu fogo do Espírito Santo de Deus está sobre a nossa proteção, para nos guardar em nome de Jesus. Que o Senhor nos esconda dessas pessoas que planejam mal no oculto, onde nós não estamos lá para nos defender. Mas o Senhor é guerreiro, é poderoso para entrar em qualquer porta fechada, qualquer reunião, qualquer quarto, qualquer sala, para nos defender, para defender o teu povo. E é assim que nós te pedimos, é assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue conosco, porque até aqui o
o Senhor continuou comigo e que o Senhor vai continuar para a glória do teu nome. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, nessas vidas. Que toda barreira, todo impedimento, todo espanto noturno, toda miséria, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria, toda magia negra, todo voodoo, todo clandobé, toda cilada, toda emboscada, toda armadilha, tudo que não é do Senhor, eu repreendo da minha vida, da minha família, do meu futuro, dos meus seguidores, da vida deles, da família deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Deixa o seu tec-tec na telinha. Deixa essa estrelinha amarelinha aí do lado do nome ao vivo, para que o canal possa ser abençoado e o canal entenda que você gosta do meu conteúdo e envia para mais pessoas e alcança mais vida, e que eu e você ajuda a ganhar alma para o reino do céu e tirar as almas dos cativeiros, dos apriscos e da mão dos bruxos que amarram eles espiritualmente. Que você me ajuda a ganhar alma para o reino do céu. Em nome de Jesus. Porque Deus vai pagar para mim e vai pagar para você. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Ele se responsabiliza quando ele nos dá uma ordem. Quando ele nos manda. Amém? Em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração. E voltarei amanhã. É sábado. Se assim o Senhor permitir. Se não, até segunda-feira. Para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Beijo.